Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Pelotas. Estamos de volta com um programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal. Hoje, por ordem de sorteio, recebendo o candidato do PT, Ivan Duarte. Obrigada, candidato, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. O senhor, a partir de agora, tem 3 minutos para fazer as considerações iniciais e nos contar o que motivou a estar concorrendo à Prefeitura Municipal de Pelotas a partir de 2021. O senhor tem 3 minutos, candidato. Obrigado, Cris. Obrigado à TV Câmara. Parabéns por ter ofertado aos pelotenses, né, essas entrevistas, né? Talvez um debate fosse um pouco melhor, mas é uma oportunidade para a gente se aproximar do eleitor, dizer coisas, ser conhecido de muita gente, né? TV Câmara é um instrumento que cresce cada vez mais, muita gente começa a assistir, a gente sabe disso. E eu, na verdade, tanto para ser vereador quanto para ser prefeito, eu fui convidado. Eu nunca fui aquele cara que teve uma meta assim da política e tal. Militância, sim. Eu me envolvi muito quando entrei na universidade, isso há 40 anos atrás, quando eu fui fazer psicologia na Universidade Católica, né? E acabei fazendo, paralelo ao curso de psicologia, uma formação muito forte em ciências sociais, em história, filosofia e política. Anos depois recebi um convite do partido para ser candidato a vereador, né? Fui eleito meio que sem ninguém esperar, assim, né? Aí, aqui na Câmara, eu exerci 7 mandatos, eu estou no final do 7º mandato, isso me deu muita experiência, muito conhecimento da cidade, e agora, então, de novo, eu recebo um convite da direção para ser candidato a prefeito. E aceitei, e acho que tenho condições de representar um projeto, né, de mudança da cidade, desses 16 anos, que eu acho que já desgastaram bastante, que não resolveram muitos problemas, até aprofundaram alguns. Então, eu aceito esse desafio e quero muito ser o representante da cidade de Pelotas e o administrador dessa cidade. O senhor ainda tem mais 2 minutos, candidato. São 1 minuto e meio. Tá bom. Não, nesse convite, na verdade, que o partido me fez, né, tinha também a presidência do partido. Então foram 2 convites que me fizeram. Olha, Ivan, a gente quer que tu seja presidente do PT e candidato a prefeito. E eu aceitei os 2, né? Desde esse período, então há um ano atrás, né, eu venho me preparando muito, venho conversando com muita gente, preparamos na campanha 14 grupos temáticos para formar um programa bem sólido, que a gente não diga nada que venha da minha experiência pessoal ou da minha própria percepção, né? Então não é um programa meu, é um programa do partido, é um programa que resgata Lula, Olívio, Tarso, Marrone aqui em Pelotas, as experiências que a gente já teve, a gente quer emprestar, né, e somar a minha experiência de vereador de muitos anos, de quem conhece a cidade. E isso então vai me dar condição, com toda essa história de militância, mais governos e mais experiência como vereador, a chance de me apresentar bem, chegar ao 2º turno e ganhar as eleições aqui em Pelotas. Obrigada, candidato. Vamos para falar um pouco sobre o plano de governo, quais são as suas principais ideias para pôr em prática, se eleito for em 2021 prefeito de Pelotas. O senhor tem 3 minutos. Então, eu vou usar um termo aqui para identificar, mas não é o que eu uso, né, enquanto propaganda, enfim, mas é mais para a gente memorizar, fica fácil. Eu baseio o meu programa em 4 IA. Pandemia, economia, democracia e periferia. Todos terminam em IA, né? Pandemia, eu acho que se nós não tivermos um plano rápido, emergencial, gestão da vacina, testagem daqueles setores fundamentais que não pode fazer remoto o seu serviço, como a segurança, como o comércio, como setores da saúde, né? Nós temos que ter então um plano de testagem de equipamentos de segurança, de vacina. Vamos comprar vacina para Pelotas, não esperar que outras esferas de governo mandem para cá. Enfrentamento à pandemia. Democracia, aprofundar as relações entre o cidadão e o governo, cada vez mais. Hoje, com a tecnologia, isso é muito possível, né? Com um celular, tu chama um carro na porta da tua casa, ele te leva onde tu quiser, tu sabe o trajeto, o preço, o nome do motorista, tudo. Por que não usar essa tecnologia para os serviços públicos também, né? E periferia, porque eu acho que nos últimos 16 anos, os últimos governos, né, Fetter, Eduardo e Paula, né,
eles abandonaram a periferia, investiram bastante no centro, onde já tem estrutura, e investiram pouquíssimo nos bairros. Então a gente quer inverter isso. Nós queremos que a periferia, o bairro, seja o centro do governo. O investimento tem que começar de fora para dentro, da periferia para o centro, e não como é hoje, investe daqui para lá. Quando cada vez que vai chegando mais longe, menos serviço tem, mais precário é. Eu tenho andado nos bairros de Pelotas, essa realidade é o que eu mais ouço. Né? A nossa rua está abandonada, o nosso bairro está abandonado, o serviço não chega aqui, o postinho é precário, o barro, o asfalto, a valeta a céu aberto. Enquanto isso, lá no centro, a Osório, a Deodoro, a Praça Coronel Pedro Osório, que já tem estrutura, a iluminação, é tudo de primeira linha, é tudo investimento alto. Então nós queremos investir isso. Por isso que eu falo que é pandemia, democracia, economia e periferia. É esses 4 vetores que a gente quer atacar para fazer um governo, então, que inverta as prioridades, que coloque o morador que mais precisa na relação direta com o Estado ou com a parcela do Estado chamada prefeitura. Obrigada, candidato. Vamos, então, para a rodada dos temas específicos. Eu vou pedir para o candidato sortear aqui um tema. Eu peguei um só. Acho que peguei. Pegou um só. Saneamento básico. Candidato, falamos muito em privatização, não privatização do SANEP. Hoje, muito pouco tem saneamento na cidade, muito pouco tem esgoto, né, na cidade. PPP, privatização, SANEP público. Como que vai ser o SANEP? Vai continuar municipal? Vai ter parceria público-privada? Como que vai ficar a rede de esgoto no seu governo? O que pode se fazer para melhorar esse sistema na sua gestão, se eleito for prefeito em 2021? Candidato, o senhor tem 4 minutos. Tá, eu vou dividir em 2 partes a minha resposta. Primeiro, que independente dessas questões de privado ou público, né, é uma vergonha, é algo indigno alguém em 2020, numa cidade como a nossa, ter uma valeta correndo esgoto na porta da sua casa. E isso é perfeitamente possível de acabar, dar dignidade para as pessoas. Por exemplo, uma fábrica de tubos a gente faz rapidamente num bairro com desempregados. É só colocar ali areia, cimento, brita, ferro e um molde, contratar gente e rapidamente tu produz tubos. É uma coisa que eles já fazem isso, né? Claro que tem que ter supervisão da prefeitura para encaixar em toda a rede, etc. Isso dá para fazer, acabar com as valetas da cidade. É só querer, é só inverter prioridade, parar de investir no centro. Agora, nessas questões que tu levanta, que é o saneamento como um todo, eu falei apenas de valeta. O SANEP tem que ser público. Água não se presta ao lucro de ninguém. Quem quiser lucrar com líquido, que vá para o refrigerante, para o suco, para a cerveja, para o vinho, para o uísque, aí tudo é líquido, dá para ganhar dinheiro. Né? E quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra, quem tiver dinheiro, compra, quem não tiver... Agora, água é um bem essencial à vida, não pode estar à mercê de lucro de uma empresa. Né? Então, eu lutei muito pela não privatização do SANEP enquanto vereador, acho que ajudei bastante a não privatizar, e no meu governo vai continuar cada vez mais público. Detalhe, existe um estudo dentro do SANEP, feito pelos engenheiros do SANEP, que mostra que sem aumentar taxas, sem criar taxas novas, é possível, num prazo de 9 anos, tratar, ou pelo menos encanar todo o esgoto de Pelotas. E aí depois a gente, em 9 anos, nós já temos estações de tratamentos enormes aqui em Pelotas. Por exemplo, no Laranjal tem uma, que é para ali, para Barro Duro, Santo Antônio e Valverde, que recebe 4% do esgoto. O resto cai no São Gonçalo e vai lá para o Laranjal. Né? Então, existe condição em Pelotas com um estudo longo, feito por engenheiros do próprio SANEP, que a gente não precisa privatizar o SANEP, não precisa vender o SANEP, nem encostar a empresa privada para lucrar no SANEP. E em 9 anos nós universalizamos o esgoto em Pelotas. Isso é perfeitamente possível ele sendo público. Ok, candidato, vamos então para um pequeno intervalo e logo depois vamos retornar com a rodada de entrevistas com os temas específicos. Continue ligado aqui na TV Câmara Pelotas, pois afinal o teu voto passa por aqui.
Eu quero ser campeão em Tóquio 2020, quando o surf disputar as Olimpíadas pela primeira vez na história. Já estou trabalhando para isso, mergulhei nos treinamentos. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e do próprio esporte. E é por isso que o controle de dopagem é tão importante. Dropar sempre, dopar nunca. Jogo Limpo. Aconteceu muito de eu chegar no campeonato e só perder, em semifinal. Chegava nas competições, eu só perdia. Aí a minha mãe falou, filho, é fase, vai passar. Meio que sua hora vai chegar, sabe? Aí eu ficava chateado, né? Que eu treinava, eu sempre treinei muito pra chegar nas coisas e ganhar. Eu fui pra taça, ganhei a semifinal, eu falei, pô, cara, eu vou ganhar agora. Eu comecei a final perdendo, faltando 20 segundos, eu dei um Yuko nele. Então quando eu ganhei a taça, que automaticamente dá a vaga pra seletiva olímpica, aí, cara, eu fiquei muito feliz porque, sabe, vai passando um vídeo na tua cabeça. A música do Racionais, sabe, que ele diz que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, que é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, sabe? Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Estamos de volta com o programa de entrevistas das eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Por ordem de sorteio, estamos recebendo o candidato do PT, Ivan Duarte. Continuamos então com a rodada de temas específicos. Por favor, candidato, sorteio. Tchau, Mar. O tema, então, é educação. A pergunta que eu faço é do jornalista Hélio Freitag Júnior, do Diário da Manhã, que nos encaminhou a rodada de perguntas. Muitas escolas infantis da rede privada fecharam as portas e, com isso, diminuiu as vagas na rede particular. Essas crianças vão precisar migrar para a rede pública. Como absorver o contingente, já que faltam vagas? O senhor tem 4 minutos, então, para a resposta. Esse problema já existia antes da pandemia, né? É um problema antigo de Pelotas, né? A ausência de, a gente chamava de creche, né? Depois agora são escolas municipais de educação infantil, né? Elas se separam em duas, né? Tem umas que vão de 0 a 3, depois de 4 a 6, né? E nessas duas divisões faltam vagas, né? Aliás, hoje eu assisti no programa gratuito, né, a atual prefeita dizer que ela resolveu esse problema e tal, e não é o que eu ouço por aí, né? Vou dar um exemplo. No Navegantes, né, eu conversei há poucos dias com uma mãe jovem, né, precisava de uma escola para sua filha, pequenininha, e 99 pessoas se inscreveram e uma foi sorteada. Então eu posso afirmar, né, com várias testemunhas ali, que no Navegantes não está resolvido. Não posso falar de outros bairros, né? Mas existem números que dizem que em Pelotas
mais de 1.000 crianças estão fora dessas escolas infantis, né? Independente da pandemia. E aí eu concordo com quem formulou a pergunta que isso vai se agravar e vai se agravar muito, né? Bom, ninguém pode vender a ilusão de que o município vai ter uma condição de resolver isso com recursos próprios. Isso vai ter que ser buscado, né? E algumas coisas em Pelotas são terríveis. Por exemplo, eu vou dar 2 endereços, tá? Rua Açores, esquina com, se eu não me engano, Barão de Tramandaí, mas se não é ali pertinho, tá? Logo que vai começar o Toçã, ali, no fim da Picrespo. Ali tem um espaço maior do que esse de ruínas de uma escola municipal infantil. Se nós formos no Laranjal, vai ter outro. Se nós formos no Getúlio Vargas, vai ter outro, muito parecido. E se nós formos no Lindóia, vai ter outra escola nessa situação. Então, o que nós nos propusemos? Essas que estão metade construída, a gente vai reconstruir, a gente vai terminar. Isso era um programa pró-infância do governo federal. A ideia, e foi anunciado, e teve festa, né? Verbas para 14 escolas. 5 ficaram em ruínas, uma foi terminada e as outras simplesmente ninguém falou mais nada, né? Então o que a gente pode se comprometer agora é em concluir essas, né? E terminar os 4 anos para pelo menos na periferia mais pobre de 0 a 3 zerar essa demanda. A outra eu não posso prometer aqui porque eu vou me eleger prefeito e não vou cumprir. Então a gente vai ter que captar recursos e fazer um plano, né? Tem estudos que mostram que é possível, né, a gente, estudos de agora, depois, no período pós-pandemia, né, auxiliar essas escolas que fecharam esse período para que elas não despejem, vou usar um termo que não me vem outro agora, que não coloquem os seus alunos privados todos na rede pública. Por quê? Porque a rede pública não pode comportar. E aí não adianta judicializar a questão, né? A promotoria e mais o judiciário dizer, olha, se vira prefeito. Por quê? Porque foi uma pandemia que causou isso. Então essa questão também está em estudo, né? Isso vai passar por qualquer governo, auxílio às escolas privadas para que elas tenham um fôlego para que esses alunos não vá todos para a escola pública. Ok, vamos continuar então com a rodada de temas específicos. Último tema. O tema é saúde. Candidatos, sabemos que estamos em plena pandemia. A cidade enfrenta, junto com o Brasil, um caos em enfrentamento ao Covid, mas temos outros tantos problemas anteriores à Covid-19, que são os postos de saúde e também a emergência, urgência e emergência, serviço de urgência e emergência, que não foi concluído a outra UPA prometida. E o nosso pronto-socorro ainda enfrenta muitas filas, né, pessoas nos corredores. O que pode ser feito para melhorar, para amenizar essa situação, que não vai ser resolvida na sua totalidade, a gente sabe disso, mas o que pode ser feito para melhorar e solucionar, principalmente o anterior, né, o posto de saúde, que é onde inicia, para depois o serviço de urgência e emergência. O que pode ser solucionado no seu governo se o senhor for eleito? 4 minutos. Existe no Brasil, né, um sistema único de saúde que atende a qualquer pessoa, independente de qualquer critério, ele é aberto para 100% da população, né? A rede básica, as unidades básicas, os famosos postinhos, em Pelotas a gente tem 50, nós temos as especializadas, né, um pouquinho melhor, caso BAIS, nós temos as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que aqui em Pelotas temos uma e outra que está sendo usada agora pela Covid, seriam 3, e temos o pronto-socorro, né? E existe toda uma rede também, né, associada com rede privada para exames e tal, temos uma rede hospitalar considerável. O grande drama, tem 2, um é o salário do funcionalismo como um todo, mas que na saúde é dramático, porque a gente não consegue nem contratar um médico para estar no posto de saúde. Isso vai ter que ser enfrentado. E o outro drama, né, esse sim é visível, é pior que um cenário de guerra, é o nosso pronto-socorro, né? Mas o problema do pronto-socorro, ele não é do pronto-socorro. Ele é da rede básica que funciona mal e, portanto, acaba indo para lá, e é dos hospitais que não oferecem
o número necessário de internações e as pessoas ficam no pronto-socorro. Então é como se fosse uma guerra entre as unidades básicas e os hospitais, mas as bombas explodem no pronto-socorro. Aquilo ali tem que acabar. A grande questão, nós temos duas soluções para isso. Ou se investe em ampliação, por exemplo, pega-se uma UPA e transforma num outro pronto-socorro, já que não acabaram as UPAs, tá? E tem uma discussão, que é o caminho que eu escolho é esse, né? É fazer uma discussão com os hospitais para que, por exemplo, a Santa Casa e a Beneficência não tenham enfermarias vazias. Como é que a gente pode conceber que enquanto os hospitais têm leitos vazios, um acidentado de moto de 40 dias internado numa UTI do pronto-socorro e superlotando corredores? Então, antes da prefeita anunciar de forma demagógica, no meu ponto de vista, na eleição que vai construir outro pronto-socorro, quando se sabe que o próprio partido dela votou lá em Brasília para não investir durante 20 anos no setor público, a PEC da morte, a PEC 95, agora anuncia o hospital regional, construção pública. Como assim? E, enquanto isso, tem enfermarias fechadas em hospitais, que poderiam muito bem desafogar o pronto-socorro. Então, assim, nós temos um problema grave para enfrentar, que é o salário do funcionalismo. Tem que fazer um plano de carreira específico para a saúde, existe lei para isso, né? Temos que enfrentar isso, isso é uma coisa que vai levar tempo, muita discussão. E nós não podemos prometer construções de novos pronto-socorro, porque isso está proibido no nível federal. O meu ex-colega daqui é um dos que apoiou isso, a PEC da morte. Como que agora a gente chega na véspera da eleição? Não, nós vamos construir outro pronto-socorro. Não vão construir. Isso é demagogia. O que a gente tem que fazer é ir para cima dos hospitais, repactuar verba com hospitais, favorecer os hospitais, ajudar os hospitais para que as enfermarias fiquem abertas, para que o hospital não fique lotado. E tentar ao máximo utilizar de forma racional, com tecnologia, com marcação telefônica, para não fazer com que as UBSs, né, os postinhos de saúde, despejem gente que pode ser atacado, o seu problema lá, ou na UBAI, ou na UPA, ou na própria unidade básica de saúde, que nós temos 50 em Pelotas. Então, assim, ó, toda a rede tem que funcionar. E também não é com mutirões, é com a rede estruturada. O candidato Fetter veio agora com uma história de mutirões. Como assim? E depois continua esse problema? Resolve por mutirão e depois? Então nós temos que resolver em 4 anos essa situação, porque o pronto-socorro não seja esse inferno que é hoje, funcione minimamente a rede básica e existe vaga nos hospitais que tem que estar a serviço da população. Obrigada, candidato. Vamos então para as considerações finais, uma avaliação dessa entrevista. O senhor deseja mais acrescentar se eleito for prefeito em 2021? O senhor tem 3 minutos, candidato. Eu queria agradecer a TV Câmara novamente, né, por essa oportunidade, né, parabenizar o formato, achei muito bom, muito democrático, né, bastante tempo para responder, 4 minutos dá para falar muita coisa, né, geralmente a gente tem 2 ou 3 minutos, então cumprimentos à TV Câmara, né, e eu acho que o centro da nossa postura aqui é a questão central para nós, né, é fazer com que os bairros tenham o atendimento que não vem tendo há 16 anos, pelo menos. Né? Eu considero que os últimos 4 governos, né? Bernardo Fetter, e depois o próprio Fetter foi prefeito, né? Concorreu de novo, e primeiro como vice, depois como prefeito, e depois o Eduardo Leite, né? Que foi uma escolha do próprio Fetter, e depois a prefeita Paula, que era vice. Então eles formam o mesmo grupo político que abandonaram as vilas de Pelotas. Nós queremos retomar isso. O bairro tem que ser o centro. E a tecnologia e a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica e os IFSU vão ter que atuar junto com a prefeitura. Vão ter que não pode a gente ter umas estruturas enormes federais aqui em Pelotas e a prefeitura não dialoga com eles. Mas eu sei por que não dialoga. Porque essas mesmas pessoas que abandonaram os bairros e vilas em Pelotas, esse grupo de 16 anos, eles são contra o Estado. Por eles privatiza tudo. Como é que um grupo desses vai conversar com uma universidade federal, com um serviço público? Não consegue conversar. Nós vamos conversar. Nós queremos que a universidade nos ajude a modernizar a prefeitura, colocar a tecnologia que hoje qualquer criança tem no celular, nessa relação direta. Nós vamos retomar o orçamento participativo. Cada cidadão dessa cidade vai saber quanto é que entra na prefeitura e para onde que sai. E a Câmara vai ter o seu papel. Ninguém vai, com isso, tirar o papel dos vereadores, que tem sim que fiscalizar o prefeito, que tem que legislar,
que tem que representar a população, promover discussões. Eu fui vereador, sou ainda, né, por 28 anos, eu sei qual é o papel da Câmara, mas eu sei também que um prefeito pode ter uma relação muito mais direta com a sociedade e muita coisa não precisa ser o vereador para acionar. O cidadão já tem esse direito. Com a tecnologia hoje isso é perfeitamente possível. Então, muito obrigado, né? E se tiver outra entrevista, me chame que eu estou pronto para responder perguntas, inclusive difíceis. Muito obrigada, candidato, vereador. Obrigada por ter aceito o nosso convite de ter participado aqui da entrevista da TV Câmara Pelotas. Continuamos com as rodadas de entrevistas aqui na TV Câmara. Continue ligado conosco, porque afinal o seu voto passa por aqui e ele tem poder. TV Câmara Pelotas nas eleições 2020.